com saudade de pregar para vocês. É verdade. Eu quero começar falando o seguinte: algumas coisas que aconteceram essa semana. Quem sabe o que aconteceu essa semana? Várias coisas aconteceram. Primeiro, dia 31 de outubro, o que foi comemorado? Mentira, reforma protestante. É porque você não é tão crente assim, então. Tô brincando. Mas foi comemorado, é o dia do aniversário da reforma protestante. Alguém sabe o que é reforma protestante? Não, ninguém sabe. Reforma protestante aconteceu no dia 31 de outubro de alguns anos atrás, né? Por um cara, um jovem, um monge luterano chamado Martinho Lutero, né? Martinho Lutero era um cara assim, muito da hora, cara. Eu acho que se Lutero tivesse aqui, ele ia ser meu amigo, porque eu só tenho amigo da hora. Aí, Lutero, ele falou assim: meu, tá tudo errado esse negócio aí, essa bagaça aí tá toda errada, vocês estão viajando na maionese. Tem como gravar essa palavra para os irmãos? Deus abençoe, viu? Deus lhe pague, viu? Para os irmãos poderem ouvir, porque os irmãos faltam do culto dos jovens. Aí, Lutero falou assim: velho, falou para os velhos, tá tudo errado isso aí. Tá tudo errado, para tudo, vocês precisam ler a Bíblia. Ele falou para os caras lá: vocês precisam ler a Bíblia. Não, a gente não precisa, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que está tudo errado. E aí, Lutero, ele propôs uma reforma. E aí ele foi apoiado por um monte de gente, por pessoas importantes, pelo povo e tal. E fundou-se, né? A partir daí, dessa data aí, começou-se o que a gente chama de protestantismo. O que é o protestantismo? O que é protestante? Protestantismo é aquele que protesta contra as normas da Igreja Católica, dos estatutos de Roma, mais especificamente. Então, nós somos protestantes. O termo correto para nos chamar, nos designar é protestante. Você é crente? Não, eu sou protestante. Esse é o termo correto. Por isso que você está aqui hoje. Porque se não tivesse um cara chamado Martinho Lutero, né, tivesse dado uma louca nele, você não teria conhecido o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é destinado só para algumas pessoas. Era destinado só para uma classe lá, não se podia ler a Bíblia. Você acha que coisa louca não poder ler a Bíblia? Imagina, Faustino, eu falar de Deus para você, mas eu não leio a Bíblia. Cara, você tem que... Não sei nem o que eu ia falar para você, para falar a verdade. Porque se não está baseado na palavra de Deus, como que você vai acreditar? Se eu não te chamo, mostro aqui para você, olha, está aqui, está escrito aqui, lê aqui comigo. Aí você fala assim: eu não sei ler latim. Foi uma das coisas que Lutero protestou que a Bíblia não podia ser lida só em latim, porque senão a Bíblia é revelação, é conhecimento, e se você não entende aquilo que você está lendo, que proveito tem? Não é verdade? Então, esse cara aí, Lutero, que eu falei que ele é muito legal, devia ser meu amigo, ele protestou contra tudo isso aí, e hoje nós temos o que nós conhecemos como protestantismo, que somos nós. Olha que coisa legal. Mas aconteceu mais algumas coisas essa semana também. Quem pode me falar? Tem como erguer um pouquinho mais esse som aqui? O que aconteceu essa semana? Sandy. Hoje, essa semana, os Estados Unidos da América, agora sim ficou legal, foi atingido pelo furacão Sandy. É que eu manjo muito de inglês, entendeu? E a Sandy, ela causou um estrago nos Estados Unidos. Que coisa mais louca. Um país como os Estados Unidos, por causa de uma chuvinha, parar. Não é interessante? Eu acho uma coisa assim, insana. E eu não poderia deixar passar batido a Sandy, porque a Sandy, ela me mostrou muitas coisas, na verdade. Quem já teve uma Sandy na sua vida? Vamos mudar esse nome aí, Sandy tempestade, tá? Quem já teve uma tempestade na sua vida? Quem já passou por uma tempestade, uma tormenta, uma coisa louca? Quem já passou? Que falou: para tudo e deixa a tempestade cair, deixa ela passar, misericórdia, Jesus,
acalma essa tempestade. Quem já passou por uma situação como essa? Todo mundo já teve uma Sandy na vida, né? E o tema dessa mensagem é Sandy, a tempestade. Espera aí, deixa eu mudar aqui minha posição estrategicamente. Vocês estão muito longe, muito distante. Muito distante. Então, como eu estava falando, todo mundo tem uma Sandy. Ou já passou, ou vai passar, ou está passando. Quem está passando por uma Sandy? Misericórdia, Deus. Uma Sandy, várias Sandys. Várias. Quem mais está passando por uma Sandy aí? O que é uma Sandy? Uma Sandy é uma tempestade, uma tormenta que você não consegue controlar. Você não tem controle dela. Ela vem e causa um forfé na sua vida. Não é verdade? Não é assim que acontece? Sandy vem e para tudo. Os Estados Unidos, para você ter noção, o país mais capitalista desse mundo de meu Deus, parou. Domingo à noite, Estados Unidos parou. Não abriu bolsa de valores, galera não foi para a escola, não abriu metrô, não abriu nada. Tudo para quê? Para esperar Sandy. Porque se o pessoal estivesse nas ruas, se as coisas estivessem acontecendo tudo normalmente, Sandy ia chegar, ia detonar tudo, ia matar mais gente, porque ela já tinha matado 70 pessoas no Caribe. E o primeiro tópico que eu quero lembrar vocês nessa noite: toda Sandy, toda tormenta faz a nossa vida parar. Escreve aí. Toda tormenta faz as nossas vidas parar. Ela para por um momento. A nossa vida para. E a gente acaba vivendo em função da tormenta, da Sandy. Tudo. Eu quero te perguntar: a Sandy que você está vivendo hoje, essa Sandy que aconteceu nos Estados Unidos, todo mundo ficou preocupado com ela porque ela era para ser a tempestade mais forte de todos os tempos, né, dos últimos 100 anos aí, era para ser a tempestade mais forte e mais destrutiva. Se você fosse classificar hoje a Sandy da sua vida, que número que você daria para ela? De 0 a 10? 9, né? A sua Sandy foi tipo uma chuvinha de verão. Eu quero só lembrar vocês uma coisa: toda vez que você classificar uma Sandy na sua vida, uma tempestade na sua vida, Deus lhe pague, viu? Uma tempestade na sua vida, entenda uma coisa: talvez a pessoa que está do seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado, talvez ela esteja passando por uma Sandy, e fala assim para ela: chuva no lombo dos outros é refresco. Então talvez você olha para a Sandy da pessoa que está do seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado, olha aí. Talvez você olhe para a Sandy dela, você fala assim: é só uma chuvinha. Mas tempestade, chuvinha no lombo dos outros é refresco. Aquilo que dói em você não necessariamente dói nos outros. Então como que você classifica a sua Sandy? De 0 a 10, está passando por uma Sandy? Tá? 9,5, 52 na escala Richter. Qual que é o estrago que a Sandy está fazendo na sua vida, ou ela fez na sua vida? A Sandy, assim como foi nos Estados Unidos, ela é um marco. E como todo marco, ele marca alguma coisa. Correto? Todo marco marca uma coisa. E a partir daí, se tiver uma tempestadezinha, por exemplo, ano passado foi alguém lembra? Que furacão que foi? Irene. Katrina foi retrasado. Irene, furacão Irene. E toda tempestade, ela marca nossas vidas. Toda tempestade, ela marca nossas vidas. E tudo que acontece na nossa vida, a partir dessa tempestade, a gente usa ela como referência. Qual que é a nova referência? A Sandy. Qual que era a referência anterior? A Irene. E a anterior da Irene? Katrina. E não é diferente na nossa vida. Toda Sandy que você passa, ela cria um marco na sua vida. Ela cria um marco na sua vida. E você toma as coisas que acontecem na sua vida por referência dessa tempestade, dessa Sandy. Ou não é assim? E eu quero citar alguns exemplos. Por exemplo, se você se passa assim por uma tempestade financeira, uma Sandy financeira, né? Você arrumou seu primeiro emprego, coisa legal, tal. Foi lá. Qual que é a primeira coisa que acontece com uma pessoa que arruma o primeiro emprego?
Gasta muito. É muito. Primeira coisa que ela ganha, o cartão de crédito. Cartão de crédito é um sintoma, um negócio assim de poder. A gente pega o cartão de crédito na mão, nossa, meu cartão de crédito, eu vou gastar. Você se sente alguém. Você se sente vou lá na Hotpoint, passa em 10 aí, né? E vai. Daqui a pouco, chega no final do mês, você descobre que o seu cartão de crédito estourou o limite. O que você faz? Vou gastar mais, uhul! Não, você vai lá, pega uma tesoura e corta o maldito do cartão de crédito que está te levando para a falência. Não é isso que você faz? E a partir daí o que você faz? Você começa a se organizar, porque ninguém gosta de passar por uma tempestade, ninguém gosta de passar por uma sende, ou gosta? Ninguém gosta de ficar lá, né, tomando chuva nas costas, vento, as árvores caindo, ninguém gosta disso daí. E o que você faz? Poxa, já que eu estou na chuva, vou me molhar um pouquinho, mas eu vou me organizar, vou tomar juízo na cabeça e vou sair dessa tempestade. Legal, próximo mês, a mocinha da Visa liga na sua casa. Oi, boa noite. Isso é 8 horas da noite. Oi, boa noite. Nós descobrimos que você cortou seu cartão de crédito, correto? Mas não tem problema. Nós estamos mandando um novinho para você. Aí você fala, nossa, como que essa louca descobriu que eu cortei o cartão de crédito? Deve ser um negócio meio paranormal, a Visa, né? Todo mundo tem, sei lá. Aí a mocinha fala assim, vou te mandar outro cartão de crédito. Aí você fala assim, nossa, que legal, outro cartão de crédito. Eles me amam, eles me querem gastando, consumindo, né? É só você confirmar alguns dados. Eu não vou confirmar nada. Eu não quero mais passar pela Sende. Porque se eu não soube passar pela primeira vez, eu acho que ainda não estou preparado de passar de novo. Não vou passar, não vou confirmar nada nenhum. Tchau, fala com a minha mão. Não é isso que você faz? Não. É verdade. É 38, 42 e confirma os dados. Daqui a pouco chega um outro cartão. Olha, e você, como é um cara que, né, gosta de usar o cartão, nós vamos aumentar o seu limite, nós vamos dobrar o seu limite. É de Deus isso aí, gente. Coisa maldita, tá louco, viu? Sai de mim, sai de lá. Não é assim que a gente faz? Quem já passou por uma sende financeira aqui? Quem nunca passou, que atire a primeira pedra. Todo mundo, acho que aqui já passou por uma sende financeira. Gastou um pouquinho demais, não soube administrar muito legal as finanças, né? E só Jesus na causa depois. Agora eu quero te perguntar, hoje, com a mentalidade que você tem, a experiência que você tem de vida, você acha que você passaria novamente por uma sende igual a essa? Você já ia estar mais esperto, mais, né, como diz os velhos da minha idade, mais veacão. Diego entende, veaco, né? Você já está mais veacão, tal, né? Você também entende, né? É da sua época isso aí. Você também entende, né? Veaco, ficar veacão, tal. Por quê? Porque você não quer mais passar por essa situação. É ruim. Mas caduca a dívida daqui 5 anos, mas ninguém gosta de ficar devendo para as outras pessoas. Ninguém gosta de ficar numa situação que, às vezes dá a impressão que todo mundo sabe o que você está devendo. Não dá a impressão? Não dá essa sensação? Você vai comer um lanche e vai dizer, está todo mundo, nossa, mas ele não está devendo? Mas ninguém sabe da sua vida. Mas é essa sensação que a gente tem. E a gente não gosta de passar por essa sende. Não do contrário, tem outros exemplos também. Um exemplo de uma sende que causa um estrago legal. Quando a gente fala da vida emocional. Quando a gente fala das nossas emoções. Essa sende misericórdia, quando ela entra na nossa vida, a gente fala, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, porque é um negócio que não está dando certo. E essa sende, quando ela entra na nossa vida sentimental, emocional, às vezes com a nossa família. Às vezes a gente passa situações com nossos pais, a gente passa situações em relacionamento, e essa sende, ela chega e, velho do céu, como a sende emocional tem poder de paralisar a nossa vida. Como ela tem poder de paralisar a nossa vida.
Engraçado que depois que acende passa, porque fala para a pessoa que está do seu lado, toda tempestade passa. Isso é uma verdade. Toda tempestade passa. Talvez você esteja passando por uma tempestade, talvez você já passou por uma tempestade. Quando a gente passa por uma tempestade, a sensação é que ela nunca vai acabar, né? Quando a gente está numa situação difícil, a impressão que a gente tem é que nunca vai acabar a noite, nunca vai chegar no final dela. Não é essa a sensação que a gente tem? Mas toda tempestade passa. Mas a gente fica vivendo como se ela não fosse passar. Começou a chuvinha ali, a gente, ai, meu Deus, uma acende, misericórdia, o que vai ser de mim? E a gente fica vivendo como se ela não fosse passar nunca. E pior, depois que acende e passa, ela deixa estragos, ela deixa marcas, ela derruba a árvore, ela acaba com as suas emoções, tira a sua confiança. A gente começa a viver como se acende nunca tivesse passado. Aí a gente, infelizmente, a gente começa a viver em função da acende. Mas a acende já passou. Aí chega uma luta diferente na sua vida, chega algo, uma outra tempestade na sua vida, você já acha que acende de novo, e não é, já acabou aquela tempestade. O que você tinha que aprender com aquela tempestade, ou você aprendeu ou você não aprendeu, ela já passou. Então fala para a pessoa que está do seu lado, toda tempestade passa. Quando uma acende passa nas nossas vidas, ela nos atinge, nossa rotina é transformada, nossa rotina é mudada, como eu falei. E toda tempestade passa. E depois que acende passa, o que a gente faz? Não vai embora não, acabei. Depois que acende passa, o que a gente faz? A gente vai lá, junta os caquinhos, junta as coisas que sobrou da destruição e faz o quê? Reconstrói uma nova vida. Não é assim que a gente faz? É. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Deus, Ele não tem pedaço, Ele não tem caco para você. Ele não tem resto para você. Se acende e acabou, a palavra de Deus diz que tudo novo vai se fazer. Então você não tem que ficar olhando para a sua situação, às vezes uma situação meio desgraçada realmente, meio machucada, meio só por Jesus na causa. Você não tem que ficar olhando a situação e falar assim, eu vou recolher os restos de uma vida sentimental, vou recolher os restos da minha vida financeira e vou construir uma nova vida. Não, Deus não tem resto para você. Deus não tem migalhinha para você. Eu lembro que eu assim, não é para rir, hein? Eu sempre fui uma pessoa assim que me envolvia muito fácil com as meninas, né, no caso. Sempre me envolvia assim, não podia ver a mocinha que eu já estava apaixonado. Eu era assim. E aí passava o tempo, eu descobria que só eu estava. Não sei porquê. Esse menino tão simpático que nem eu assim. E eu tinha um dom de me envolver com as pessoas. Mas sempre era só eu. Chegava no final, era aquela coisa meio platônica assim. Era só eu que me envolvia. E eu falava, meu Deus do céu, que sende, que coisa louca na minha vida. Mas Deus, Ele estava me mostrando que Ele tem o melhor para mim. Deus não tem o resto para você. Ele não tem o resto de um pai para você, Ele não tem o resto de uma esposa, Ele não tem o resto de uma mãe ou de um amigo, Ele não tem o resto de nada disso aí para você. Você tem que parar e entender que acende passou, mas Deus tem um novo para você. Então, próxima coisa que quero que você anote aí: para de ficar recolhendo o resto. Para de ficar se contentando com migalha. Para de ficar se contentando com a metade de um coração de alguém. Para de ficar se contentando com coisinhas, sabe aquela coisa? Alguém já comeu migalha de pão? Ou coisa do inferno, porque é uma coisinha tão gostosa, mas é tão pouquinho. Dá vontade de mastigar o pão todinho assim e comer só migalha, né? Migalha não satisfaz ninguém. Migalha não mata a fome de ninguém.
Migalha não completa ninguém. Toda sede passa. Toda sede passa. Mas não recolha os restos. Busque algo novo. Busque uma casa nova. Busque um relacionamento novo. Busque algo completo. Para de ficar recolhendo migalha. Como eu falei, depois que uma sede passa, nós ficamos marcados emocionalmente. E tudo que acontece na nossa vida, a referência é a sede, é a tempestade, é essa tormenta. Aí você fala assim, eu não vou me envolver com as pessoas. Você não fala que você tem medo porque você não gosta assim de falar de cara que você tem medo. Mas você fala assim, eu não vou me envolver com as pessoas. Você pensa, na verdade, porque a sede só fez estrago. Eu não vou confiar no meu pai, porque a sede só fez estrago. Ela passou na minha vida e só fez estrago. Eu não vou me entregar em relacionamento nenhum, porque eu passei por uma sede. E você já reparou que tudo a gente toma como referência a sede? E a sede, ela vem e trava a nossa vida, paralisa a nossa vida. Ela impede que a gente continue buscando, que a gente busque o melhor de Deus para as nossas vidas, que a gente viva plenitude de Deus para as nossas vidas. Aí, uma prova de que a sede paralisa nossas vidas é aquelas conversinhas assim, mas toda mulher é igual, todo homem é igual, toda mãe é igual, todo pai é igual. Mas na verdade nós somos marcados por uma tormenta, por uma tempestade. E essa tempestade, além de nos marcar, está travando a nossa vida, paralisando a nossa fé, e está impedindo que a gente viva algo novo de Deus. Está impedindo que a gente viva o melhor de Deus para as nossas vidas. Sede passou. Fala para a pessoa que está do seu lado, a tormenta passou. Para de ficar vivendo como se ela ainda estivesse acontecendo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Para de ficar vivendo como se ela ainda estivesse acontecendo, se acovardando, com medo, vivendo uma vida ferida. Para. A tempestade passou. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João 18. Vocês acharam que eu não fosse ler a Bíblia, né? E eu tenho um exemplo aqui de um cara fora de série. Esse cara merece meu respeito. Esse cara passou por uma sede na vida dele, uma sede emocional, e outros que passaram por algo parecido com a dele, tiveram uma atitude totalmente diferente do que ele teve. A gente vai falar aí de Pedro. Aí na sua Bíblia deve estar Simão Pedro. Simão Pedro, ele passou por uma sede. Olha só que coisa legal. 18:10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e aferiu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Pedro, ele passou por uma sede. Pedro era o tipo de cara assim, né? Que amava Jesus. Quando os soldados chegaram lá para prender Jesus, Pedro olhou para ele e falou: Jesus, vamos lá, demorou. Eu pego o baixinho, você é Deus, você pega o maiorzinho, beleza? Vamos lá. E foi para cima dos caras. Tanto que ele amava Jesus, tanto que ele queria. Não, Jesus, demorou, deixa comigo aqui que eu corto a orelha deles aqui, e você pega os maiorzinhos aqui e pau neles, né? Jesus falou: não, Pedro, fica na tua aí, você não sabe de nada que está acontecendo. Mas essa não foi a sede de Pedro. Isso aí eu li para você só para mostrar como que Pedro era, como que ele era, como que ele pensava, o que ele estava disposto a fazer. Mas aí, nessa mesma noite, que ele falou: Jesus, vamos pegar os caras aí. Ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Cara, na boa. Diego, se você falar que você me ama, velho, e me negar 3 vezes, é traição do mesmo jeito.
Eu acho que é uma traição. Ou você me ama, cara, ou você não me ama. Ou Jesus amava Pedro, ou não amava Pedro. Porque a hora que ele ficou sozinho lá, né, o negócio apertou para ele, ele negou Jesus 3 vezes. Engraçado, como eu falei, Pedro, isso aí foi uma tormenta na vida de Pedro. Imagina como que ficou a cabeça de Pedro depois. Imagina como que ficou as emoções dele depois. Aquela coisa de decepção. Imagina você falar para uma moça que você ama ela, ou o moço falar que ama você, e depois, né, te negar 3 vezes. Como que fica o seu coração? E se você pisar na bola com a pessoa? Se eu pisar na bola com a Joyce, misericórdia. Não sei o que eu faço da minha vida. Eu acho que eu não vivo mais. Eu vou ficar nessa sende o resto da vida. Mas é as nossas emoções. E Pedro, quando ele foi passar por uma tempestade, ele fez o que todo mundo faz. O quê? Cagada. Todo mundo faz essa cagada. Não consegue controlar as emoções, não consegue controlar o momento ali e faz cagada. E como que você acha que ficou a cabeça dele? Como que ficou a cabeça de Pedro? Pedro, ele fez o que todo mundo faz também. Começou a viver do passado. Começou a viver como se a tempestade não tivesse acabado. Já fez lá a cagada, Pedro. Já negou, já, né, fez merda. E agora? Não, agora desculpa aí, Jesus, você vai morrer e eu vou voltar a ser pescador, beleza? Porque eu não estou legal, não estou bem. Deixa eu viver aqui a minha tempestade, as emoções na minha cabeça. Deixa eu viver isso aqui. Tá bom, Jesus? Deixa eu pescar aqui os peixinhos. Os peixinhos, pelo menos, eu não decepciono eles. Não dou mancada com eles. Eles não dão mancada comigo. Não foi isso que Pedro fez? Foi. Foi exatamente isso que Pedro fez. Ele voltou a ser pescador. Por quê? Por que Pedro fez isso aí? Porque ele passou por uma sende. E ele não entendeu que a sende acabou. Judas no lugar de Pedro, porque Judas, quem não sabe, traiu Jesus também. Judas no lugar de Pedro, sabe o que Judas fez? Se matou. Ele não suportou conviver com aquilo lá. Pedro não se matou, ele foi virar pescador. Os dois passaram por uma sende. Os dois fizeram borrada. E os dois continuaram na sende como se ela não tivesse acabado. Uma sende mal resolvida, ela resulta numa vida mal resolvida. Escreve isso aí, twitta isso aí na hora que você chegar na sua casa. Uma sende, uma tempestade mal resolvida, ela resulta numa vida mal resolvida. E é isso. Se você não resolver as tormentas, as tempestades que acontecem na sua vida, a sua vida constantemente vai estar mal resolvida. Resulta viver o passado todos os dias do seu presente, em tudo. Foi como eu falei, quando uma tempestade passa na sua vida, você toma ela como referência para tudo. E se você não resolver essa sende na sua vida, se você deixar lá atrás as feridas, as mágoas, você recolheu tanto pedaço que a sua vida é só pedaço agora. Se você não abrir mão desses pedaços para que Deus te dê algo novo, você vai ficar vivendo uma sende mal resolvida, uma vida mal resolvida eternamente. Eternamente. Uma sende mal resolvida resulta em uma vida mal resolvida. Mas, não diferente daquilo que Jesus tem para nós, Jesus ele tinha outros planos para Pedro também. E Jesus sabia que Pedro precisava deixar a sande dele embora. Some daqui, que o diabo te carregue. Some. Toma aqui os pedaços também da minha vida que ficou, leva embora. Aí Jesus chega em Pedro, num certo momento numa praia, estava lá os dois andando, eles eram amigos, tal, né? Pedro ainda não tinha sido curado. Ô Pedro, você me ama? Ô Jesus, dei mancada com você aí, pisei na bola, te decepcionei.
não queria ter feito o que eu fiz, mas eu te amo. Te amo sim. Eles continuam andando, tal. Daqui a pouco, ô Pedro, você me ama, cara? Aí, antes disso, né, Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Aí depois Jesus de novo, Pedro, você me ama? Ô Jesus, te amo, cara. Tô falando que eu te amo. Te amo sim. Poxa vida. Eu já te dei mancada com você, mas eu te amo. Bom, cuida das minhas ovelhas. Aí daqui a pouco, andando mais um pouquinho, né? Jesus vira para Pedro de novo e fala, Pedro, você me ama? Você me ama mesmo? Pedro já olha para a cara de Jesus assim. Te amo, Jesus, já falei que eu te amo. O que mais que você quer que eu faça para provar que eu te amo? Pedro, cuida das minhas ovelhas. Que coisa louca, né? Que coisa meio insana. Pedro, ele passou por uma tormenta emocional, mas Jesus só podia curá-lo, só Jesus podia curá-lo. Pedro negou Jesus 3 vezes, falou que amava Jesus 3 vezes, e 3 vezes Jesus falou para ele, cuida das minhas ovelhas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a medida da sua tempestade é a medida da sua cura e a medida da confiança que Deus tem em você. Coisa mais tremenda. Escreve aí, Twitter, a hora que você chegar em casa. Escreve no Facebook, a medida da sua tempestade, a medida da sua sede, a medida daquilo que você passou na vida, é a medida que Deus confia em você. É a medida que você vai ser curado e que Jesus confia em você. Então, cara, se você estiver passando por uma tormenta, uma tempestade, ou você passou por uma tempestade insana, louca, a mesma medida vai ser a cura de Deus para a sua vida, e a mesma medida vai ser a confiança que Deus vai ter em você. Da mesma forma que você passou por uma tempestade, tudo que você passa na sua vida, na mesma medida e proporção, servirá para você dividir com os outros. É esse o propósito. Para você dividir com os outros. Na mesma medida que você passa por uma tormenta, uma sede, nessa mesma medida você pode ser curado, e na mesma medida você pode ser usado para curar outras pessoas. Jesus, ele sabia que Pedro o amava. Jesus é Deus, cara. Você acha que Jesus não sabia que Pedro amava? Tanto sabia que sabia também que Pedro ia amarelar na hora H lá e ia negar ele. Mas Jesus sabia que Pedro amava. Mas Pedro não sabia. Pedro não sabia de uma coisa importantíssima. Diga para a pessoa que está do seu lado, você também não sabe. Pedro, ele precisou sentir na pele dele o que era perder Jesus. Porque foi essa emoção que ele ficou, foi esse o sentimento. Fiz merda, meu Deus do céu, perdi Jesus. Jesus morreu, já era, dei mancada. Na última oportunidade que eu tive de fazer alguma coisa diferente, eu perdi Jesus. Pedro, ele precisou saber, sentir o que era perder Jesus, para falar assim, eu nunca mais quero sentir isso na minha vida. E se for preciso, eu vou morrer por ele. E a partir disso daí, a partir dessa situação na vida de Pedro, Pedro começou a sonhar, porque ele entendeu. Jesus, como eu falei, ele sabia que Pedro amava ele, mas Pedro não sabia o quanto que ele amava Jesus. Pedro não sabia o quanto ele estava disposto de viver e morrer por Cristo. Pedro não sabia. Pedro não sabia qual era o potencial dele. Pedro não sabia. E da mesma forma você hoje também não sabe qual é o seu potencial. Você não tem noção que a sua vida tem mais poder destrutivo do que qualquer tempestade nesse mundo. Você tem mais poder destrutivo de destruir as forças das trevas, de destruir um coração machucado, ferido, levando cura para ele. Quando eu falo poder de destruição é no bom sentido. Você tem muito mais poder do que qualquer tempestade na sua vida. O seu potencial é muito maior. O que você precisa fazer? Você precisa entender que toda tempestade passa. Deixa a tempestade para lá. Não recolha resto de tempestade.
Busque algo novo de Deus. Busque o melhor de Deus para a sua vida. Busque aquilo que Ele tem para você de completo. Deus está tentando mostrar para você qual é o seu potencial. E esse potencial que você tem é maior do que qualquer tempestade. Ele está te mostrando que você pode passar por qualquer tormenta, mas no final você fica lá e a tormenta vai embora. Mas você fica mais forte, você fica mais hábil, você fica melhor. Toda tempestade na sua vida, na mesma medida e proporção, Deus ele vai te usar para curar a vida de outras pessoas. O que você precisa fazer hoje? Eu quero te perguntar de novo. Qual foi a sua sende? Qual é a tormenta da sua vida? Qual é? E você precisa deixar essa sende ir. E muito mais do que deixar ela ir, você precisa pegar aqueles cacos, aquelas migalhas, aquelas coisas que você recolheu após a tempestade e abrir mão. Para que o novo de Deus, para que o melhor de Deus, para que o potencial máximo de Deus possa chegar até a sua vida. E na mesma medida que foi a tempestade, ser a sua cura e ser o potencial de Deus para a sua vida. Na mesma medida. Feche seus olhos. Fique de pé no seu lugar. Como eu falei, uma sende mal resolvida resulta numa vida mal resolvida. Qual é a sende da sua vida? Qual é a tempestade? Qual foi a tormenta que você passou? Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor fez com Pedro, Pai, assim como o Senhor conhecia o coração de Pedro, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas preocupações. O Senhor sabe das tempestades que a gente já passou nessa vida. Mas, Pai, eu quero largar essa tempestade para trás. Eu quero abrir mão dos pedaços dessa tempestade, dos restos que ela deixou. Eu quero abrir mão, para que eu possa viver algo novo da sua parte, para que eu possa viver o melhor da sua parte, para que eu possa viver isso daí que o Senhor tem para mim. Da mesma forma, Pai, como o Senhor conhecia Pedro, e o Senhor curou o coração dele, que o Senhor possa curar o meu coração. Se você tem um coração que precisa ser curado, aí onde você está, coloca a mão no seu coração. Mas não porque eu estou falando. Cara, talvez você não chore hoje. Talvez você não rasgue seu coração. Mas eu quero te falar que você não precisa disso daí. Passar por uma sende e abrir mão dos pedaços, abrir mão dos entulhos que você recolheu, é uma questão de decisão, é uma questão de postura, é uma questão de escolher. Eu não quero mais, porque a minha vida eu sinto que ela está mal resolvida. Enquanto eu estiver vivendo essa tempestade, enquanto eu estiver tomando ela como referência na minha vida, a minha vida sempre vai ficar mal resolvida. Eu quero que você decida agora. Coloca a mão no seu coração assim com força. O seu coração é o depósito da sua vida. E aí está todo o resto dessa tempestade. Talvez você teve relacionamentos que foram uma verdadeira tempestade, uma verdadeira tormenta, um verdadeiro inferno na sua vida. Talvez você passou por uma sende financeira na sua vida e ela só fez destruição.
só fez medo em você. Talvez você foi magoado por algum familiar. Talvez você foi ferido pela sua família. Talvez você foi marcado tão profundamente pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe, que você está vivendo de resto, que você está vivendo de migalha. Mas hoje o Espírito Santo de Deus quer trazer o novo para a sua vida. O Espírito Santo hoje quer, na mesma proporção que foi a sua tempestade, Ele quer que seja a sua cura. E como eu falei, talvez você não chore hoje, talvez você não rasgue seu coração, mas tenha uma atitude de fé. Aí no seu coração está todo o resto, está tudo aquilo que você recolheu após as tempestades. Talvez você passou por várias tempestades. Vai bem fundo nele agora e pega todo esse resto com a sua mão. Pega tudo com a sua mão. Põe na sua mão assim, ó, e começa a arrancar, começa a limpar. Vai lá, tenha fé, ninguém está olhando para você não. Faça isso daí. Começa a tirar, pega esse resto aí que está no seu coração e põe na sua mão e fecha ela. Vamos lá, isso. Está aí, pela fé. Isso é fé. Está aí na sua mão. Os seus vícios, os seus medos, a sua falta de fé, está tudo aí na sua mão. Está tudo aí. Entrega ela para Deus agora. Entrega os restos dessa tempestade para Deus. Aí você faz do jeito que você quiser, entrega do jeito que você quiser. Mas entrega, não leva de volta para o seu coração. Deus, Ele pega agora isso daí e coloca nas suas mãos. Nesse coração novo, Ele coloca o novo dele. E eu quero te falar que as melhores experiências, a maior experiência que você vai ter dessa cura na sua vida não vai ser aqui hoje. Não vai ser aqui hoje. Porque Deus, Ele não tem coisas de momento para você. Porque a sua tempestade não foi um negócio rápido, não foi algo de momento. Você está vivendo ela faz tanto tempo. Você acha que Deus simplesmente... Ele tem poder para isso, mas Ele pode muito mais. A maior cura você vai experimentar a hora que você abrir os seus olhos, a hora que você sair daqui, a hora que você estiver na sua casa sozinho. Lembra quando você chorava sozinho? É a hora que você estiver sozinho. As maiores curas que você vai ter a partir de hoje vai ser quando outra tempestade chegar e você olhar para ela e não sentir medo. E aí você vai lembrar do dia de hoje. Você vai lembrar que você deixou os restos da Cindy. Você vai lembrar que você deixou tudo aquilo lá no dia 3 de novembro, no culto na rede de jovens. Você abriu mão e permitiu que a cura do Senhor entrasse na sua vida. E permitiu que o melhor de Deus entrasse na sua vida, te libertando, resolvendo a sua vida, resolvendo as suas emoções. Essas vão ser as suas maiores curas. Essas vão ser as suas maiores experiências. Mas eu quero que você faça algo hoje. Se você crê que você foi curado hoje, independente daquilo que você sentiu, independente se você chorou, não chorou, não faz diferença nenhuma. Eu quero que você agradeça a Deus. Mas eu não quero que você faça uma oração qualquer. Eu quero que você faça uma oração dizendo assim: Senhor, obrigado porque eu passei por essa Cindy.
machucou, me feriu, me fez desanimar, deixou marcas, deixou coisas no meu coração, mas obrigado, porque eu sei que a medida da minha tempestade é a medida da minha cura e é a medida da confiança que o Senhor tem em mim. Você consegue fazer uma oração assim? Você consegue? É fé. Tenta aí. Vamos lá. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa tempestade que eu passei. Hoje eu vejo, Pai, que o Senhor estava me fortalecendo. Hoje eu vejo, Senhor, que o Senhor estava confiando em mim. Hoje eu vejo que o Senhor estava preparando uma cura tão grande para mim. O Senhor estava tentando aumentar a minha fé. O Senhor está tentando aumentar, Senhor, o potencial que eu tenho. Você consegue agradecer ao Senhor? Pai, eu reclamei, eu murmurei, eu quis parar, eu quis fugir. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Abraça a pessoa que está do seu lado aí. Escolhe uma pessoa qualquer aí, dá um abraço nela e diga assim para ela: acende, passou. E a medida da sua tempestade, fala. E a medida da sua tempestade hoje é a medida da sua cura. E é a medida da confiança que Deus tem em você. Fala assim: a medida da sua tempestade é a medida da sua cura. E é a medida da confiança que Deus tem em você. Amém? Amém? Amém?